Investir é uma tarefa que é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? Ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Geraria um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais. Até passando a bola um pouco para a Luíse, porque muito do processo de investimento hoje, principalmente dessa carteira previdenciária, passa desses seus aprendizados e passa pela maneira que a Luíse conseguiu explicar e processualizar essa maneira. Como é que vocês fazem hoje, Luíse? Bom, vamos lá, né? Muitos dizem que tudo que ele construiu se deve ao fato de ele ter sido pioneiro, de ter comprado ações a centavos, né? Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade que se tinha em investir naquela época. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande, você tinha um custo operacional maior. Então, quer dizer, para você descobrir uma jogada como essa, que é lucrativa, você tinha que ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos, né? Hoje, tudo a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então, hoje a tecnologia permitiu a democratização, né? O acesso dos investidores pessoas físicas. Acho que nesse último ciclo de queda de taxa de juros, né, houve o interesse do brasileiro que se viu obrigado a tomar um pouquinho mais de risco, Sim, a diversificar os seus investimentos e olhar para a renda variável de uma outra maneira, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com essa nova onda de influenciadores, de educadores digitais, né? A internet é um grande palco, obviamente que algumas pessoas se aproveitam disso e acabam desvirtuando, mas acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho bem legal, acho que principalmente de conscientização, né? Investir é uma tarefa que é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E obviamente que para você descobrir o seu perfil de investidor, isso demanda tempo, isso demanda o que a gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência, né? Então, um dos nossos desafios foi justamente pegar esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto, né? E foi o que a gente fez. Eu acho que é conscientizar o cidadão brasileiro de que ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas, né? Então, veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda, né? Então, a gente já rodou algumas simulações. Se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente, né? Recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, né? E distribuidor de recursos. E você vai estar sujeito a um teto ali, corrigido, né? Obviamente, mas daqui a 35 anos o teto seria mais ou menos de R$40 mil ao mês, né? Levando uma correção de 5% ao ano de INPC do teto hoje de R$ 7.500. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877, num investimento, sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, tudo aquilo que você, né, porque em determinado momento, aquilo que você coloca no bolso, a empresa te entrega igual, né? Tem uma zona de arrebentação em que a própria empresa, os próprios dividendos da sua carteira já tem uma robustez tal que você não precisa mais tirar do seu bolso. Então, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em bolsa, uma carteira de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais e uma renda equivalente mensal a 110 mil reais. Quer dizer, muito superior, né? E 35 anos passam voando, né? Passam voando. Olha só, desde a tese, desde a pesquisa, foi 1970. A gente já tem 53 anos desde então. E o mais interessante disso tudo é que continua super atual. A gente está falando de uma pesquisa da década de 70. A Luíse não mudou. A Luíse citou vários fatores em que o mundo está completamente diferente.
a gente tem uma simetria de informação menor, a gente tem a pessoa física podendo acessar a Bolsa de Valores de maneira mais simples, mas continua válido, né, Bassi? O que mudou foram os valores. A grande realidade é essa. Na ocasião, nós detínhamos, não é isso? Recursos provenientes dos dividendos, recursos menores, é claro, porque a posição era menor. Então, existe também uma coisa, existe um aprendizado do mercado. Nós concentramos o nosso direcionamento, a nossa filosofia, a busca por novas oportunidades e por novos valores, sempre no mercado. E o mercado nos ensina coisas incríveis que a maioria não quer escutar e não quer. Por exemplo, a Klabin me ensinou uma coisa que eu falo para todos e que as pessoas não conseguem avaliar essa simetria. A Klabin me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Sabia disso? Sim. O mercado não sabe disso. O mercado fala, dividendo, mas o que é valor aplicado? Entendeu? O que é quantidade possuída? Não é isso? Então o mercado me ensinou isso. Me ensinou, eu apliquei no projeto. E aplico no projeto. Então a Klabin ela paga um dividendo assim. E eu recebo isso de dividendo. Por quê? Porque eu tenho isso de ações. Então ela me ensinou. E a gente tem que fazer isso. A função de uma instituição brasileira que se preze com vocês é justamente isso. É tentar mostrar para o indivíduo algo que vai lhe causar benefício, não malefício. Tá certo? Sim. E esse é o meu legado. Esse é o legado que eu quero deixar. Esse é o projeto que eu quero desenvolver. Eu gostaria que nós fôssemos uma instituição que ensinasse a todos como conseguir um conforto financeiro. Tá certo? Exato. Para ser um vitorioso é preciso você se dedicar, é preciso você analisar estratégias, é preciso você seguir parâmetros, ser disciplinado e ter paciência.